Olá, futuro professor! Hoje estamos aqui para falar de ENAD, as diferentes linguagens e o cotidiano da prática escolar na educação infantil. A criança é sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que ela vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. O foco está no desenvolvimento integral da criança, mas anteriormente ela ainda era vista como alguém que apenas respondia a estímulos dados pelos adultos e, no caso da escola, pelos professores. Hoje, amplia-se o olhar sobre a criança, considerando as interações sociais como condições essenciais para o aprendizado. Ao mesmo tempo, a criança está no centro do processo de aprendizagem, como sujeito das diferentes práticas cotidianas. Os eixos estruturantes, a interação e a brincadeira, propõem uma articulação das diferentes linguagens para a organização curricular e didática. Vamos ler e interpretar a questão. As propostas curriculares da educação infantil devem garantir que as crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens, reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis. As experiências promotoras de aprendizagem e consequente desenvolvimento das crianças devem ser propiciadas em uma frequência regular e serem, ao mesmo tempo, imprevistas, abertas a surpresas e a novas descobertas. Elas visam a criação e a comunicação por meio de diferentes formas de expressão, tais como imagens, canções e música, teatro, dança e movimento, assim como a língua escrita e falada, sem esquecer da língua de sinais que pode ser aprendida por todas as crianças e não apenas pelas crianças surdas. Que documento preciso saber e ter em mente para responder essa questão? As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Documento este que tem por objetivo estabelecer normas para serem observadas na organização de propostas pedagógicas para estas crianças. Este documento reúne princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil. A partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende, o professor deverá oferecer referências para a construção de um currículo, baseadas em direitos de desenvolvimento e aprendizagens bem definidos. O direito de se expressar vai muito além do que deixar a criança brincar e criar sozinha. Ele está relacionado com a possibilidade de se expressar fazendo uso das diferentes linguagens e de, nesse processo, construir conhecimento sobre o mundo, as pessoas à sua volta, as relações e sobre si mesma. É de suma importância que o conteúdo na educação infantil ocorra de maneira interdisciplinar, unindo ferramentas de várias disciplinas e as conectando com aplicações reais do cotidiano deste estudante, saindo apenas do decorar ou repetir. O professor como mediador, interlocutor no processo de criação. O educador é essa pessoa-chave para mediar os caminhos da criança no mundo simbólico da cultura, da arte. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões.
Definição da BNCC, que em seu guia BNCC na prática, tudo o que você precisa saber sobre educação infantil, é reforçado o quanto é importante que essas situações sejam frequentes para que o professor apresente materiais variados para que as crianças explorem e expressem a partir das diferentes linguagens. Expressar é posterior ao explorar, só se pode expressar quando conhece. O professor, para garantir este ambiente, trabalhando o direito expressão, por exemplo, poderia usar do recurso criação de momentos de fala, nos quais ambas as partes escutem e se expressem. Além disso, poderia criar conselhos e assembleias em que os pequenos votam e argumentam sobre decisões que afetam o coletivo. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Definição da BNCC. Este documento está recheado de aprendizados para você, futuro professor. Valores e atitudes para a vida em sociedade, o espaço social como ambiente de interações, diferentes manifestações culturais, integração escola, família e o bairro, respeito à individualidade e à diversidade, normas e regras de convivência, reconhecimento e respeito às diferenças, brincadeiras de cooperação, solidariedade e respeito, procedimentos dialógicos para a resolução de conflitos, expressão de sentimentos que vivencia e reconhece no outro, autoconhecimento, afetividade nas convivências sociais, diferentes pessoas, espaços, tempos e culturas, patrimônio cultural, literário e musical, escuta, observação e respeito à fala do outro. Você deverá considerar que a BNCC, aliada às diretrizes curriculares para a educação infantil, são documentos essenciais para uma ótima resposta em sua questão. Considerando os eixos estruturantes nas práticas pedagógicas, interações e brincadeiras, os direitos de aprendizagem e os campos de experiência. Lendo com atenção e interpretando a questão. A criança é um campo fértil para a criatividade e a imaginação, e nós, muitas vezes sem intenção, subestimamos sua capacidade e impedimos o seu desenvolvimento estético, cada vez que interferimos demasiadamente e direcionamos sua expressão artística e criativa, sufocando as possibilidades de novos saberes. A mente humana é naturalmente investida de curiosidade. Basta deixar a criação acontecer sem modelos estereotipados, seja na dança, nas artes visuais, no teatro ou na música. E como você, futuro professor, pretende proporcionar isso para as crianças? Chegou a hora de dizer: tenha uma ótima prova!